Existe algo invisível que embala a Terra em sua órbita, e essa é a força exata por trás das estradas invisíveis do universo. Pense nessa estrutura oculta não como um puxão, mas como a respiração do próprio espaço-tempo. Neste exato instante, o tecido da realidade está curvado sob o nosso planeta. E essa deformação é absoluta, elegante e comanda o destino de cada corpo massivo no cosmos. Essa surpresa geométrica, revelada por Albert Einstein, trocou a ideia da força mágica e instantânea de Isaac Newton por algo muito mais profundo. A gravidade é, essencialmente, geometria em ação. O Sol não nos puxa, ele apenas afunda a realidade e a Terra segue a geodésica, a trajetória mais suave. Mas se o nosso universo é tão elástico, o que aconteceria se o Sol mudasse a sua massa neste instante? E quanto tempo levaríamos para sentir essa perturbação no nosso caminho? No nosso sistema, a complexidade dessas estradas é surpreendente. O Sol traça o vale principal, mas gigantes como Júpiter e a nossa Lua adicionam cruzamentos críticos e desvios profundos. O movimento de um cometa ou asteroide, por exemplo, é determinado pela soma de todas essas influências, navegando por uma corrente que é constantemente ajustada por bilhões de toneladas de massa distribuídas no espaço. Esta noite, antes de o sono o levar, nós faremos uma jornada tranquila e profunda para decifrar a linguagem geométrica do espaço-tempo. Exploraremos o que são os pontos de equilíbrio de Lagrange, como a gravidade se propaga em ondas cósmicas e qual a verdadeira escala dessas estradas invisíveis. O universo revelará seu mapa secreto de coesão e estabilidade. Deixe a sua respiração ficar mais calma. Este é o universo para o sono, e eu peço com a maior sinceridade a sua ajuda. Por favor, curta agora para ajudar o canal, e se ainda não for inscrito, se inscreva para não perder as próximas viagens. Peço também que compartilhe esta descoberta cósmica. Sua colaboração é vital para a nossa jornada pelo conhecimento. Fique conosco até o final, e o conhecimento sobre essas estradas invisíveis mudará para sempre a sua percepção de onde você está no universo. Feche os olhos por um instante e sinta o silêncio da noite, mas compreenda que esse silêncio é uma ilusão profunda. O espaço que nos cerca, esse vasto oceano que contém planetas, luas e estrelas distantes, não é um vazio inerte, mas uma estrutura viva, pulsante e em constante comunicação. A ideia que temos de estradas invisíveis não deve ser encarada como uma simples metáfora poética apenas. Na verdade, ela é a descrição mais fiel da forma como o nosso universo realmente funciona em seu nível mais fundamental. Essas estradas são tecidas pela lei mais poderosa que governa a matéria, e o seu arquiteto mestre é o tempo que se curva sob o peso de cada corpo celeste, desde o menor asteroide até a mais imensa galáxia. Nós crescemos desde a escola com a ideia intuitiva de que a gravidade é essencialmente uma força de atração, um puxão instantâneo que liga o gigantesco Sol à nossa pequena Terra. Essa compreensão fundamental, legada a nós pelo gênio de Isaac Newton há mais de 3 séculos, descreve o quê da gravidade com uma precisão matemática assombrosa. Sua lei da gravitação universal, expressa em termos de massas e distâncias, foi suficiente para nos permitir navegar pelos oceanos com base nas marés e prever a posição exata de cada planeta em qualquer momento futuro. Era uma visão de mundo onde o universo se comportava como um relógio mecânico de precisão, perfeitamente orquestrado. No entanto, essa elegância newtoniana carregava um mistério não resolvido, uma peça faltante no quebra-cabeça. Ela exigia que a informação sobre a força gravitacional viajasse instantaneamente, rompendo a regra de que nada pode ser mais rápido do que a luz. Nessa visão newtoniana, o universo seria um lugar de ações mágicas e sem demora. Imagine a luz do Sol, levando 8 minutos e 20 segundos para nos alcançar, permitindo-nos ver o Sol como ele era no passado, enquanto a sua força gravitacional chegaria no mesmo instante em que a sua massa fosse alterada, sem qualquer lapso de tempo. Essa discrepância sutil, essa falha na fluidez da narrativa cósmica, foi o ponto de partida para a maior revolução na física moderna, abrindo caminho para uma compreensão mais profunda e geométrica da realidade. A resposta que mudou tudo veio com a revolução da relatividade.
Albert Einstein, com sua teoria da relatividade geral, publicada em 1915, transformou o palco da física de um palco de forças para um palco de geometria. Ele nos convidou a descartar a ideia de um puxão e substituí-la pela ideia de uma curvatura do espaço-tempo. Este é o conceito central que define as estradas invisíveis. Para visualizá-lo com clareza, imagine o espaço-tempo não como um vazio tridimensional, mas como um tecido elástico e vasto que compõe toda a realidade. A presença de um objeto massivo como o nosso Sol não puxa outros corpos. Ele afunda o tecido como uma bola pesada colocada sobre um trampolim, criando uma depressão, uma imensa calha ao seu redor. Um planeta como a Terra, ao se aproximar dessa depressão, não é atraído por uma força invisível. Ele está, na verdade, seguindo o caminho mais suave e natural ditado por essa deformação. Essa trajetória é chamada de geodésica, que, de forma simples, é o equivalente à linha reta em um espaço curvo. A Terra está, a rigor, em uma queda livre contínua, eternamente deslizando pela borda desse vale gravitacional, mas a sua velocidade tangencial é alta o suficiente para que ela nunca atinja o fundo, mantendo-se em uma órbita estável e elegante. As geodésicas são, portanto, a forma mais pura, mais segura e mais estável das correntes gravitacionais, as rodovias que a matéria segue através do universo. O elemento mais fascinante e que confere à ideia de correntes o seu significado dinâmico é o fato de que a informação sobre qualquer alteração nessa curvatura do espaço-tempo não viaja instantaneamente. Essa informação viaja na velocidade absoluta da luz. Se a massa do Sol aumentasse ou diminuísse de repente, por algum evento violento, levaria exatamente 8 minutos e 20 segundos para que essa onda de nova curvatura chegasse à Terra, alterando a nossa trajetória orbital. É esse atraso, esse tempo de viagem da gravidade, que cria o dinamismo e a fluidez das correntes. O universo é um sistema de ação e reação que se propaga em um ritmo preciso, o ritmo do próprio cosmos, que é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. É importante notar que as estradas invisíveis não são criadas por um único corpo. O campo gravitacional, sentido em qualquer ponto do espaço, é o resultado da soma total de todas as curvaturas ao redor. As estradas invisíveis não são isoladas. Elas se sobrepõem e interagem em uma teia tridimensional de uma complexidade matemática sublime, criando os vales e os picos pelos quais a matéria desliza. Imagine centenas de bolas de boliche e de tênis dispostas sobre o tecido do espaço-tempo, cada uma criando sua própria depressão, e todas as outras bolas reagindo à soma de todas essas curvas. No nosso próprio sistema solar, essa teia de correntes é dominada pela presença esmagadora do Sol, que representa mais de 99% da massa total. O Sol traça a estrada principal, a mais profunda e influente. Mas cada planeta adiciona sua própria contribuição local, sua ondulação menor, ajustando sutilmente a trajetória de tudo que passa perto. Júpiter, sendo o gigante gasoso, com mais de 300 de vezes a massa da Terra, cria uma curvatura secundária tão significativa que se torna um ponto de inflexão crítico nessas correntes. Ele não apenas influencia a órbita de seus mais de 90 satélites naturais, mas também a distribuição de asteroides e cometas, atuando como um poderoso organizador de tráfego cósmico. Júpiter é um nó crucial nessa rede, um ponto de atração que redistribui o fluxo de matéria. A Lua, por sua vez, nos oferece a prova mais íntima e palpável dessas correntes em nosso cotidiano. A sua massa, ao criar uma leve e contínua depressão no espaço-tempo, faz com que a Terra, e mais notavelmente os seus oceanos, sigam essa curvatura de forma rítmica. A atração gravitacional da Lua faz com que a água dos oceanos se acumule, seguindo as geodésicas criadas pela nossa vizinha. As marés são o resultado direto e visível da Terra e da água, tentando seguir o caminho determinado pela massa lunar. Um lembrete constante de que as leis do cosmos estão em ação a todo instante e a uma distância de aproximadamente 384 mil quilômetros. Essa interação gravitacional lunar nos ensina que, mesmo no nosso quintal cósmico,
As correntes invisíveis são responsáveis pelos maiores espetáculos naturais. Essa compreensão nos permite ver o universo não como uma coleção de pontos flutuantes em um vazio, mas como um vasto e coeso diagrama, uma coreografia forçada pela geometria. Estamos todos navegando pela mesma estrutura, presos a um ritmo que é ditado pela quantidade e pela distribuição de toda a matéria ao nosso redor. A estabilidade das órbitas e a precisão dos movimentos celestes são a prova de uma harmonia surpreendente. É um universo onde a estabilidade é alcançada através do movimento perpétuo e da interconexão. A beleza disso é que não estamos à deriva. Estamos em uma órbita segura, garantida pelas leis da geometria cósmica. A jornada de um planeta é ditada pela estrada que o espaço-tempo construiu para ele. Para ilustrar a profundidade dessas estradas, devemos considerar os chamados pontos de Lagrange. Estes são 5 pontos no espaço ao redor de 2 corpos celestes massivos que orbitam um ao outro, onde as forças gravitacionais de ambos se equilibram perfeitamente. Pense neles como os portos de descanso ou os postos de pedágio nessas autoestradas gravitacionais. Nesses pontos, um terceiro corpo de massa insignificante, como um satélite ou uma poeira cósmica, pode permanecer em repouso relativo, acompanhando a órbita dos 2 corpos maiores sem consumir combustível para se manter na posição. Os pontos de Lagrange são, literalmente, pontos de estabilidade nas correntes gravitacionais, cruciais para a navegação e a exploração espacial. A Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Norte-Americana, por exemplo, colocam seus telescópios espaciais mais importantes, como o Telescópio Espacial James Webb, nesses pontos, pois ali as correntes gravitacionais atuam como âncoras naturais. Esses pontos de descanso são a prova matemática de que o espaço-tempo possui uma arquitetura com nós e interseções que ditam caminhos preferenciais. A complexidade do universo é a sua ordem, e essa ordem é a nossa segurança. Permita que essa sensação de ordem e precisão o acalme. As correntes gravitacionais garantem que o espetáculo cósmico continue com ritmo e sem sobressaltos, embalando você em uma jornada de conhecimento que é o convite perfeito para o sono. A partir daqui, vamos mergulhar nos detalhes de como essas estradas se manifestam na vida de outros corpos celestes, explorando o conceito de fluxos de maré galácticos e como a dança da matéria escura também se revela nessas estradas invisíveis. A nossa jornada pelo espaço-tempo apenas começou a se aprofundar, e o caminho adiante promete revelações ainda mais suaves e surpreendentes sobre a coesão do nosso universo. Enquanto o Bloco 1 nos ancorou na geometria fundamental do espaço-tempo e na natureza das geodésicas, o nosso foco agora se desloca para o movimento contínuo e a vivência diária dessas correntes gravitacionais. Se a gravidade é o mapa que descreve a arquitetura da realidade, então as correntes são o rio que corre silenciosamente através dele, ditando a rotina de tudo o que conhecemos. Pense no universo não como um quadro estático de pontos luminosos no escuro, mas como um vasto e lento rio de matéria, onde os corpos celestes, incluindo o nosso próprio planeta, não estão apenas parados ou seguindo rotas circulares perfeitas. Eles estão, na verdade, sendo arrastados por um fluxo invisível e poderoso, seguindo as geodésicas criadas pela massa ao seu redor, em uma coreografia que jamais cessa. A manifestação mais íntima e constante dessas correntes em nosso cotidiano é, sem dúvida, o balanço rítmico e incansável das marés. A cada 6 horas e 12 minutos, o nível do mar sobe e desce, um espetáculo de força, regularidade e paciência que nos lembra da dança invisível e constante entre a Terra e a nossa Lua. A Lua, com sua massa relativamente pequena, não apenas cria uma atração simples, mas gera uma ondulação secundária e constante na curvatura do espaço-tempo da Terra. A nossa Terra, e especialmente os seus vastos oceanos, tenta incessantemente seguir as geodésicas criadas pela Lua. É um erro comum e que simplifica demais a física, pensar que a Lua apenas puxa a água. Na verdade, a força de maré é um efeito diferencial, ou seja, a Lua curva o espaço-tempo de maneira diferente no lado da Terra, que
que está mais próximo dela e no lado que está mais distante. Essa diferença de curvatura é que estica o nosso planeta, fazendo com que a água se acumule em dois bojos opostos, um de frente para a Lua e outro no lado oposto. As marés são o resultado visível, constante e poético da nossa tentativa de seguir a estrada de atração da Lua, um lembrete vívido do poder da geometria do espaço. Mas as estradas invisíveis se manifestam de formas muito mais complexas e profundas no tráfego do Sistema Solar. Não se trata apenas de órbitas estáveis. Pense no cinturão de asteroides, essa vasta região entre Marte e Júpiter, repleta de incontáveis pedras espaciais. A sua distribuição não é nem um pouco aleatória. Ela é rigidamente controlada pelas correntes criadas pela imensa massa de Júpiter. Existem zonas dentro do cinturão, conhecidas como lacunas de Kirkwood, onde quase não há asteroides. Estas lacunas correspondem a pontos de ressonância orbital com Júpiter, onde as correntes gravitacionais do gigante gasoso são tão regulares e rítmicas que, ao longo de milhões de anos, a força de Júpiter se acumula e empurra qualquer asteroide para fora daquela região. É como se a estrada gravitacional de Júpiter vibrasse em certas frequências, expulsando o tráfego que tenta viajar ali, criando um vazio forçado pela ressonância orbital, uma espécie de pedágio cósmico que apenas algumas rochas conseguem evitar. Da mesma forma que criam zonas de exclusão, as correntes gravitacionais criam bolsões de estabilidade e acumulação, como os pontos de Lagrange, que servem como portos de descanso nessa autoestrada cósmica. Esses pontos são regiões onde a atração combinada de dois corpos celestes massivos, como o Sol e a Terra, ou o Sol e Júpiter, se equilibram perfeitamente. Nesses locais de equilíbrio, um objeto menor pode permanecer em repouso relativo, acompanhando a órbita dos corpos maiores sem gastar a energia vital de seus propulsores para se manter na posição. Na órbita de Júpiter, por exemplo, os pontos de Lagrange L4 e L5 estão repletos de milhares de asteroides, chamados de troianos, que foram capturados nessas correntes e navegam com o planeta em sua órbita há bilhões de anos. No nosso próprio sistema Terra-Sol, o ponto de Lagrange L2 é onde agências espaciais posicionam telescópios cruciais, como o Telescópio Espacial James Webb. O telescópio não fica exatamente parado, mas sim navegando em uma órbita muito estável e eficiente, ancorado perfeitamente nas correntes gravitacionais da Terra e do Sol. A sua rotina de observação do universo profundo é ditada pela precisão dessas estradas invisíveis. Em uma escala ainda maior, essas correntes gravitacionais controlam a vivência e a morte dos cometas. A maioria dos cometas nasce em regiões frias e distantes, como o cinturão de Kuiper ou a nuvem de Oort, vastos reservatórios de gelo cósmico que se estendem por anos-luz. O que os lança em direção ao sistema solar interior, em direção ao calor do Sol, não é um motor interno, mas sim a perturbação sutil das correntes gravitacionais. A passagem distante de uma estrela vizinha, ou a simples interação da massa galáctica que se propaga, cria uma ondulação nessa estrada distante, um pequeno empurrão gravitacional que tira o cometa do seu repouso e o lança em uma geodésica que o leva para o centro do sistema. A órbita de um cometa de longo período, que pode durar milhares de anos, é um lembrete constante de que o alcance das estradas invisíveis se estende muito além do que podemos imaginar, controlando o destino de objetos nos limites do nosso domínio solar. Essa vivência diária das correntes não é apenas sobre o movimento circular, é sobre o balanço do próprio tempo. A teoria da relatividade nos ensina que o tempo corre mais devagar em regiões onde a curvatura do espaço-tempo é maior, ou seja, em campos gravitacionais mais intensos. Você, sentado lendo esta história, está experimentando o tempo de forma ligeiramente mais lenta, em termos de bilionésimos de segundo, do que alguém que estivesse no topo de um arranha-céu ou no pico de uma montanha, onde o campo gravitacional da Terra é marginalmente mais fraco. Essa diferença, embora infinitesimal em nosso cotidiano, é crítica para a tecnologia moderna. O sistema de posicionamento global, o GPS, que usamos em nossos carros, relógios e telefones celulares, depende da precisão absoluta do tempo.
Os satélites GPS orbitam a Terra a cerca de 20 mil quilômetros de altitude. Nessa altura, o tempo corre ligeiramente mais rápido para eles do que para nós na superfície, por causa do campo gravitacional mais fraco. Se os engenheiros não corrigissem os relógios atômicos desses satélites para contabilizar essa diferença de dilatação do tempo causada pelas correntes gravitacionais, o sistema GPS acumularia um erro de cerca de 10 km por dia. A precisão da nossa navegação, a capacidade de encontrar um endereço em qualquer lugar do planeta, é uma prova constante da vivência da relatividade e das correntes gravitacionais em nosso dia a dia. A gravidade, neste sentido, não é apenas um conceito de livro, mas uma força que precisa ser contabilizada em bilionésimos de segundo para que a civilização moderna funcione de maneira eficaz. A rotina dessas correntes se estende até a forma como exploramos o espaço profundo. A navegação interplanetária frequentemente utiliza o que é conhecido como assistência gravitacional, um truque elegante que economiza o combustível valioso. Pense em uma sonda espacial que passa perto de um planeta gigante como Júpiter ou Saturno. Ela não apenas segue a estrada curva do planeta, mas usa a sua passagem para ganhar velocidade, como um skater que desliza por uma rampa. A sonda entra no vale gravitacional do planeta e, ao sair, utiliza a energia orbital do planeta para se impulsionar, ganhando velocidade e alterando sua geodésica para alcançar destinos mais distantes, como a sonda Voyager. A sonda, ao realizar essa manobra, está literalmente surfando as correntes gravitacionais do planeta, em uma rotina de eficiência que torna a exploração do sistema solar profundo viável e demonstra que as estradas invisíveis podem ser usadas como catapultas cósmicas. Outra vivência impressionante é a maneira como as correntes gravitacionais podem esticar objetos massivos, um fenômeno chamado de forças de maré. No caso de estrelas binárias, onde duas estrelas giram uma ao redor da outra em uma órbita muito próxima, a curvatura do espaço-tempo é tão intensa que as estrelas se deformam, assumindo um formato alongado, semelhante a uma lágrima. Nesses sistemas, o campo gravitacional de cada estrela se sobrepõe e se estica mutuamente, criando um ponto de conexão chamado lóbulo de Roche. Se uma das estrelas se expandir o suficiente, a matéria pode começar a fluir de uma para a outra, seguindo a corrente gravitacional de maré. É o rio de matéria sendo visível, correndo entre dois corpos celestes em um espetáculo de transferência de massa. A rotina dessas correntes, portanto, não apenas dita a órbita, mas também a própria forma da matéria estelar. Essa complexidade e essa precisão nos convidam a um profundo estado de calma e admiração. Saber que a nossa rotina, a nossa tecnologia e o movimento de cada asteroide são ditados por uma arquitetura geométrica tão perfeita e exata é um convite à contemplação. A vivência das correntes gravitacionais é a prova de que o caos aparente do espaço é, na verdade, uma sinfonia de leis que trabalham em silêncio e com absoluta fluidez. Deixe a sua mente repousar nesse pensamento. A nossa jornada avança agora para os bastidores, onde desvendaremos os segredos dos mecanismos que governam a matéria em escalas galácticas, muito além do nosso sistema solar. Nós já viajamos pela geometria do espaço-tempo e vimos como as correntes gravitacionais, essas estradas invisíveis, se manifestam na rotina íntima do nosso sistema solar, desde o balanço rítmico das marés até o ancoramento preciso dos nossos satélites em pontos de Lagrange. Agora, é hora de expandir a nossa percepção para o vasto e incompreensível, para os bastidores onde os mecanismos mais profundos e misteriosos do universo operam, definindo a forma, o movimento e o destino não apenas de um planeta, mas de galáxias inteiras. O mecanismo mais espetacular dessas estradas invisíveis em escala galáctica é a ação dos fluxos de maré galácticos. Pense na Via Láctea, a nossa galáxia, como um imenso rio de massa e energia, com suas centenas de bilhões de estrelas girando silenciosamente. Em torno dela, orbitam galáxias satélites menores, aglomerados globulares ou nuvens de estrelas que são capturadas pela imensa gravidade da Via Láctea. Quando essas galáxias satélites se aproximam demais do centro galáctico,
As correntes gravitacionais da Via Láctea atuam sobre elas com um poder devastador e elegante. O campo gravitacional galáctico é muito mais forte no lado da galáxia satélite, que está voltado para o centro da Via Láctea, do que no lado oposto. Essa diferença de força estica o corpo menor, alongando-o em um processo lento, mas inevitável, até que ele se desintegra. O resultado desse mecanismo é a formação de longas e finas trilhas de estrelas, conhecidas como fluxos de maré estelares, que se estendem por dezenas de milhares de anos-luz. São rios cósmicos de estrelas, evidência visual de que a gravidade galáctica está rasgando e digerindo o material. Esses fluxos são as cicatrizes visíveis da poderosa corrente gravitacional da Via Láctea. A nossa própria galáxia está cercada por esses riachos estelares, cada um deles representando o destino final de uma galáxia anã ou de um aglomerado que foi desfeito. É um mecanismo de canibalismo cósmico silencioso, onde a estrada gravitacional da galáxia dominante desfaz a matéria e a incorpora ao seu próprio sistema. Esse detalhe menos óbvio mostra que a gravidade não é apenas sobre manter objetos em órbita, mas também sobre destruir e redistribuir a matéria em uma escala monumental. Mas a estrada que guia a Via Láctea em seu movimento, e que é o mecanismo mais profundo de todos, é completamente invisível. Estamos falando da matéria escura e do seu halo galáctico. Quando os astrônomos mediram a velocidade com que as estrelas orbitavam o centro da Via Láctea, esperavam que as estrelas nas bordas girassem mais lentamente do que as estrelas próximas ao centro, seguindo as leis de Isaac Newton para a massa visível. No entanto, o que eles observaram foi um enigma. As estrelas nas bordas giravam na mesma velocidade, ou até mais rápido, do que as estrelas próximas ao centro. A única explicação viável para essa anomalia é que a massa total da galáxia é muito maior do que a massa da matéria que podemos ver, que é composta de estrelas, gás e poeira. Estima-se que mais de 80% da massa total do universo visível seja composta por essa substância misteriosa que não emite, não absorve e não reflete luz, a matéria escura. O halo de matéria escura é o mecanismo mais crucial para a existência das estradas invisíveis. Pense nele como uma esfera gigantesca e invisível, que engloba toda a Via Láctea, estendendo-se muito além dos braços espirais de estrelas que conseguimos observar. Este halo, que é a massa dominante de toda a galáxia, atua como o molde gravitacional que cria a principal estrada geodésica. A matéria escura fornece a âncora gravitacional maciça que impede a Via Láctea de se desintegrar. É o verdadeiro esqueleto invisível que dita a curvatura do espaço-tempo em larga escala, garantindo que todas as estrelas se movam em uníssono, mantendo a forma espiral elegante da galáxia. Sem essa substância misteriosa, as estrelas simplesmente se dispersariam no espaço, pois a massa visível não é suficiente para produzir a atração gravitacional necessária. O halo de matéria escura é a infraestrutura silenciosa e profunda das estradas invisíveis, um mecanismo que opera nas sombras. Outro detalhe menos óbvio de como as correntes gravitacionais se manifestam é através das lentes gravitacionais. A teoria da relatividade de Einstein nos ensinou que a massa curva o espaço-tempo, e essa curvatura deve afetar tudo o que passa por ela, inclusive a luz. Quando a luz de uma galáxia muito distante passa perto de um aglomerado de galáxias massivo, ou mesmo de um único buraco negro, o campo gravitacional do aglomerado, a sua estrada invisível, age como uma lente de vidro gigantesca, curvando os raios de luz e ampliando ou distorcendo a imagem da galáxia distante. As lentes gravitacionais não são apenas um truque visual. Elas são a prova concreta de que as estradas invisíveis são reais e que elas se manifestam na forma de distorção. Ao medir a quantidade de distorção na luz, os astrônomos conseguem mapear a distribuição da massa invisível, ou seja, a matéria escura. É um mecanismo poderoso que utiliza a própria luz como sonda para traçar a curvatura do espaço-tempo. As lentes gravitacionais são, em essência, os óculos que nos permitem ver a distribuição da massa, que não podemos enxergar diretamente.
revelando onde as estradas gravitacionais são mais densas e mais profundas. A observação de um anel de Einstein, por exemplo, que é uma imagem perfeitamente circular de uma galáxia distante, é o resultado de uma estrada gravitacional alinhada de forma tão precisa que a luz é dobrada em um círculo quase perfeito. O estudo desses mecanismos nos leva a uma compreensão mais sutil sobre como as estrelas perdem energia. Astrônomos observaram que sistemas binários de pulsares, que são estrelas de nêutrons que giram rapidamente e emitem feixes de rádio, estão perdendo energia orbital ao longo do tempo. Elas estão perdendo velocidade e suas órbitas estão encolhendo em uma espiral lenta e inevitável. A única explicação para essa perda de energia é que o sistema está emitindo ondas gravitacionais, que são ondulações no tecido do espaço-tempo. As ondas gravitacionais são o mecanismo mais dinâmico das estradas invisíveis. Elas são a energia da gravidade viajando através do espaço, transportando a informação sobre a mudança na curvatura. Pense nelas como as marolas que se formam quando você joga uma pedra em um lago calmo. Mas em vez de água, as marolas são o próprio espaço-tempo. Esses sistemas binários de pulsares, ao girarem um ao redor do outro, criam um padrão rítmico de perturbação no espaço-tempo. A detecção direta dessas ondas há poucos anos confirmou a última previsão da relatividade geral e nos deu um novo sentido, o sentido da vibração cósmica. As ondas gravitacionais são, em essência, o som que as estradas invisíveis fazem quando os corpos celestes colidem ou se movem de forma violenta. Elas são a prova de que a curvatura do espaço é dinâmica e se propaga. E o seu estudo nos permite ouvir a dança da matéria escura e dos buracos negros em escalas muito distantes, um dos bastidores mais fascinantes do universo. A compreensão desses mecanismos profundos nos mostra que as estradas invisíveis não são apenas rotas passivas, são um sistema interativo e auto-organizado, onde a matéria escura fornece o quadro geral. Os fluxos de maré mostram a ação destrutiva da gravidade em escala galáctica, e as lentes gravitacionais nos dão a evidência visual direta da curvatura. É um universo de uma beleza geométrica inegável. Deixe-se levar pela imensidão desses conceitos e sinta o quanto a sua mente se acalma ao contemplar a ordem por trás do caos. Nós navegamos pela geometria do espaço-tempo, entendemos como a massa cria as estradas invisíveis do universo e desvendamos os mecanismos de maré que ditam a vida e a morte de galáxias satélites. Agora, é hora de ir além do que é visível ou meramente observável e nos aprofundarmos nos segredos mais íntimos e misteriosos dessas correntes gravitacionais, nos achados raros que desafiam a nossa intuição e nas descobertas que revelam o quanto a nossa realidade é, na verdade, moldada por forças que mal começamos a mapear. O primeiro grande segredo das estradas invisíveis reside na sua própria origem. Se as correntes gravitacionais são a curvatura do espaço-tempo, a pergunta que se impõe é: o que causou as primeiras ondulações? A física teórica nos leva de volta ao instante zero, ao Big Bang, e nos apresenta a ideia das ondas gravitacionais primordiais. As ondas gravitacionais que detectamos hoje são geradas por eventos violentos, como a colisão de buracos negros. Mas nos primeiros momentos da existência, durante o período conhecido como inflação cósmica, as flutuações quânticas de energia eram tão intensas que elas teriam agitado o próprio tecido do espaço-tempo, criando ondas que teriam se propagado pelo universo em expansão. Essas ondas gravitacionais primordiais são o segredo mais antigo do universo, a primeira assinatura das correntes. Elas não são detectáveis pelos observatórios atuais, mas deixaram uma impressão sutil, um padrão de polarização na luz mais antiga que conseguimos ver: o fundo cósmico de micro-ondas. Se um dia conseguirmos mapear esse padrão com precisão, teremos acesso a um mapa das correntes gravitacionais, em sua forma mais pura, um achado raro que nos contaria sobre o universo quando ele tinha menos de 1 segundo de idade. Essas ondas não são apenas um eco, são o primeiro traço das estradas, definindo as flutuações iniciais de densidade que, eventualmente, dariam origem às galáxias e a todas as estruturas que vemos.
Outro mistério profundo, intimamente ligado à curvatura, é o fenômeno da aceleração da expansão cósmica, ditada pela energia escura. Nós sabemos que o universo não está apenas se expandindo. Ele está acelerando como se houvesse uma força invisível, empurrando toda a matéria para longe de toda a outra matéria. A energia escura, que compõe cerca de 68% de toda a densidade de energia do cosmos, age como uma espécie de antigravidade na escala macroscópica. Se as correntes gravitacionais da matéria normal criam vales e declives que nos puxam para as galáxias e aglomerados, a energia escura está criando uma corrente oposta, uma maré que inunda todo o espaço e alisa essas depressões, tornando o mapa gravitacional cada vez mais plano em grandes distâncias. A energia escura é, portanto, o motor das correntes de fuga do universo. Sua natureza é um dos maiores segredos da física, mas o seu efeito é claro. Ela está distorcendo a geodésica do universo de forma que o caminho mais reto para o futuro é o da separação. O seu domínio sobre as estradas invisíveis significa que, em bilhões de anos, as galáxias distantes estarão tão distantes que as suas correntes gravitacionais não poderão mais nos alcançar. A aceleração cósmica é uma descoberta rara que redefine o destino do universo, mostrando que a arquitetura das estradas invisíveis está em constante e dramática mudança. Entre as descobertas mais raras e elegantes que comprovam a natureza geométrica da gravidade está o arrasto de referencial, ou efeito Lense-Thirring. A teoria da relatividade geral prevê que qualquer objeto massivo em rotação deve arrastar e torcer o tecido do espaço-tempo ao seu redor. Imagine a deformação gravitacional, como a depressão causada por uma bola de boliche em um trampolim. Agora, imagine que essa bola está girando rapidamente. O giro da bola não apenas afunda o tecido, mas também o torce, como se estivesse mexendo um fluido viscoso. Essa torção, o arrasto de referencial, cria uma corrente gravitacional secundária e sutil que não é causada apenas pela massa, mas pelo movimento angular da massa. A Agência Espacial Norte-Americana confirmou essa descoberta com a missão Gravity Probe B, usando giroscópios extremamente precisos para medir a minúscula torção do espaço-tempo causada pela rotação do nosso planeta. É uma prova assombrosa. A rotação da Terra cria uma corrente gravitacional que é capaz de arrastar sutilmente o caminho que a luz e os objetos seguem. Esse efeito, embora minúsculo na Terra, é extremo perto de buracos negros, onde a rotação arrasta o espaço-tempo a velocidades próximas à da luz, criando uma região chamada ergosfera, onde a própria geodésica é forçada a girar. O arrasto de referencial é a chave para entendermos como o spin dos objetos massivos adiciona uma complexidade oculta e dinâmica às estradas invisíveis. Outro segredo das correntes gravitacionais está no coração dos sistemas mais extremos, o horizonte de eventos de um buraco negro. O buraco negro não é apenas um lugar onde a gravidade é intensa. Ele é um ponto onde a curvatura do espaço-tempo se torna infinita. O horizonte de eventos é a fronteira. É uma superfície esférica invisível que é definida pela gravidade, onde a geodésica do espaço aponta inteiramente para dentro. O achado raro aqui é a compreensão de que o horizonte de eventos marca o fim de todas as estradas para a luz. A geodésica de um raio de luz, que tenta desesperadamente seguir o caminho mais reto para fora do buraco negro, é torcida e dobrada de forma tão extrema pela curvatura que, em vez de escapar, ela é forçada a cair em direção ao centro. O horizonte de eventos é o lugar onde a velocidade necessária para escapar da atração gravitacional é maior do que a velocidade da luz. É o segredo final da gravidade, o ponto de não retorno, onde as correntes gravitacionais são tão intensas que a nossa compreensão comum de tempo e espaço se desfaz. A área do horizonte de eventos de um buraco negro é um mistério. Ela nunca pode diminuir, apenas aumentar, como se a gravidade tivesse sua própria lei de conservação diária. Finalmente, há o mistério mais sutil de todos: o papel das partículas sem massa na moldagem dessas correntes. O gluon, por exemplo, a partícula que carrega a força forte e mantém os prótons e nêutrons unidos, possui massa zero, mas o confinamento dessas partículas dentro dos núcleos atômicos
contribui para a massa total de um objeto. 80% da massa que você vê é criada pela energia cinética e potencial dos gluons, dentro dos prótons e nêutrons. Essa energia confinada, que se manifesta como massa, é o que cria a curvatura do espaço-tempo e, consequentemente, as correntes gravitacionais. O segredo é que a estrada invisível não é apenas moldada pela matéria que podemos contar, mas pela energia das interações em seu nível mais fundamental. Esses segredos e achados raros nos mostram que as estradas invisíveis são muito mais profundas do que imaginamos. Elas não são apenas curvas no espaço. Elas são a manifestação da energia escura que nos afasta, a torção causada pela rotação de um planeta e a fronteira absoluta da luz em um buraco negro. Deixe a sua mente repousar na beleza inegável desses mistérios. Nós navegamos pelas profundezas dos segredos da geometria cósmica, desde o mistério das ondas gravitacionais primordiais até o efeito sutil do arrasto de referencial causado pela rotação dos corpos massivos. Agora, o nosso olhar se volta para a forma como essas estradas invisíveis do universo se conectam a tudo o que conhecemos, tecendo uma rede de interdependências que prova a unidade fundamental do cosmos. A gravidade não opera isoladamente. Ela é o maestro silencioso que coordena as leis da luz, da matéria escura e da mecânica quântica, moldando o universo em uma escala que desafia a nossa imaginação. A conexão mais profunda das correntes gravitacionais se dá com a luz, a própria portadora da informação cósmica. O conceito de lentes gravitacionais, que mencionamos brevemente, é a prova mais dramática dessa interdependência. A luz não é apenas desviada. A sua trajetória é alterada pelas correntes de curvatura do espaço-tempo. Pense em um raio de luz que viaja por milhões de anos-luz, apenas para passar perto de um aglomerado de galáxias imensamente massivo, um ponto onde as estradas invisíveis são profundamente afundadas. Ao invés de seguir o que esperaríamos ser uma linha reta, a luz curva, seguindo a geodésica do espaço-tempo. Esse fenômeno nos permite não apenas ver galáxias que estariam muito distantes para serem vistas, mas também as vemos multiplicadas ou distorcidas em formas de arcos e anéis, como o famoso Anel de Einstein. O impacto dessa conexão é fundamental para a astronomia. As lentes gravitacionais se tornaram uma das ferramentas mais poderosas para mapear o universo, pois elas permitem que os astrônomos tracem a distribuição da matéria escura. A luz visível só pode nos mostrar as estrelas e o gás, mas a distorção da luz causada pela lente nos mostra toda a massa, tanto a matéria comum quanto a matéria escura. Ao medir o quanto a luz foi dobrada, os cientistas podem calcular a quantidade exata de massa invisível presente, revelando que as correntes gravitacionais mais profundas e influentes são aquelas esculpidas por algo que não podemos ver. A luz, ao ser forçada a seguir essas estradas invisíveis, atua como o pincel que desenha o mapa da matéria escura, provando que a própria geometria do espaço é o método de observação. Outra interdependência crucial é o impacto das correntes gravitacionais na formação e evolução galáctica. As galáxias não se formam no vácuo. Elas emergem e evoluem dentro do halo de matéria escura, que é o gigantesco molde gravitacional que mencionamos. As correntes gravitacionais desse halo invisível ditam a velocidade com que o gás e as estrelas se aglomeram e o movimento de rotação que impede a galáxia de se desintegrar. O impacto aqui é direto. Sem o halo de matéria escura, a Via Láctea e todas as outras galáxias espirais simplesmente se separariam devido à sua velocidade de rotação. As simulações cosmológicas mostram que a formação de estruturas no universo, galáxias, aglomerados, superaglomerados, é um processo hierárquico, onde a matéria escura se agrupa primeiro sob sua própria gravidade, formando vastas teias cósmicas de filamentos e vazios. As galáxias se formam nas interseções desses filamentos, nos nós da teia cósmica, onde as correntes gravitacionais são mais intensas. A interdependência é clara. O mapa das estradas invisíveis da matéria escura define o mapa das estradas de luz e matéria visível. A nossa galáxia é, portanto, um passageiro em uma autoestrada de matéria escura,
seguindo as geodésicas mais densas de uma arquitetura que começou a ser tecida nos primeiros momentos do Big Bang. Em uma escala ainda mais fundamental, as correntes gravitacionais têm um impacto direto no conceito de tempo. No bloco 2, discutimos a dilatação temporal do GPS, mas o impacto é muito mais profundo. A gravidade está intrinsecamente ligada ao tempo, pois no espaço-tempo de 4 dimensões, uma curvatura maior significa que o tempo corre mais lentamente. Esse impacto se manifesta de forma radical perto de um buraco negro. Se você observasse alguém caindo em um buraco negro, a curvatura extrema faria com que o tempo passasse cada vez mais devagar para essa pessoa em relação a você. A luz que essa pessoa emite demoraria cada vez mais para te alcançar, e as suas ações pareceriam congelar justo antes de atingir o horizonte de eventos. A gravidade, em sua forma mais extrema, se conecta ao tempo, podendo essencialmente paralisá-lo para um observador distante. A interdependência entre as correntes gravitacionais e a mecânica quântica é o maior desafio da física moderna. A teoria da relatividade geral descreve a gravidade em escalas maciças com perfeição, enquanto a mecânica quântica descreve a natureza das partículas em escalas atômicas. O problema é que as duas teorias que governam o universo não se encaixam. Elas se chocam violentamente em ambientes extremos, como a singularidade no centro de um buraco negro ou o momento do Big Bang. O impacto e a busca por essa conexão são monumentais. A teoria da gravidade quântica, que busca unir a gravidade às outras 3 forças fundamentais do universo, eletromagnetismo, força nuclear forte e fraca, exige que a gravidade também seja quantizada, ou seja, transmitida por uma partícula. Essa partícula hipotética é chamada de graviton. Se o graviton existe, ele seria o transportador da informação sobre a curvatura do espaço-tempo, o mensageiro que dita a forma das estradas invisíveis. A busca pelo graviton é, na verdade, a busca pela unificação de todas as forças e a chave para entendermos como as correntes gravitacionais nascem no nível mais fundamental da matéria. As correntes gravitacionais também demonstram seu impacto no destino final do universo, conectando-se diretamente à energia escura. Como vimos no bloco 4, a energia escura está causando a aceleração da expansão cósmica. O impacto disso é que, em escalas vastíssimas, a corrente gravitacional repulsiva da energia escura está vencendo a atração das correntes gravitacionais da matéria comum. O universo se move em direção a um futuro onde as galáxias se afastarão umas das outras a uma velocidade tal que, eventualmente, o campo gravitacional de uma não poderá mais alcançar a outra. As estradas invisíveis serão alongadas e separadas, até que apenas pequenos arquipélagos de galáxias, ligadas gravitacionalmente, permaneçam isolados em um vasto oceano em expansão. A compreensão da energia escura é crucial porque ela define a trajetória final de todas as estradas gravitacionais. Finalmente, há a interdependência da gravidade com a astrofísica de altas energias, manifestada pela detecção de ondas gravitacionais. A detecção dessas ondas, produzidas pela colisão de buracos negros ou estrelas de nêutrons, nos abriu uma nova janela de observação. Elas são a forma como a energia da curvatura do espaço-tempo se propaga. O impacto aqui é que agora podemos ouvir eventos cósmicos que não emitem luz. A interdependência é profunda. A luz, eletromagnetismo, nos mostra a matéria comum, mas as ondas gravitacionais nos mostram a dança da própria geometria. Elas revelam como as correntes gravitacionais em sistemas extremos se esticam e colidem, liberando uma quantidade colossal de energia no tecido da realidade. O estudo conjunto da luz, ondas eletromagnéticas, e da gravidade, ondas gravitacionais, é o que a ciência chama de astronomia de múltiplos mensageiros, a nova era que utiliza as duas grandes correntes de informação do universo para mapear a realidade. Todas essas interconexões provam que as estradas invisíveis não são meramente caminhos para os planetas. São a própria cola do universo, a interdependência que liga o gluon que carrega a força nuclear forte no núcleo de um átomo à aceleração da expansão do universo. É a geometria que dita a luz, o tempo e o destino.
Deixe a sua mente se perder na complexidade suave dessa teia. Um convite final para o repouso. Nós desvendamos as conexões profundas das estradas invisíveis do universo, percebendo que a gravidade é o arquiteto silencioso que une a luz, a matéria escura e o próprio tempo. Agora, a nossa jornada se volta para o lugar mais próximo e mais significativo de todos, a humanidade. Qual é o impacto dessas correntes gravitacionais em nossa cultura, história e sociedade? E como a nossa compreensão dessa geometria cósmica moldou a nossa civilização? A relação entre a gravidade e a humanidade é profunda, começando pelo nosso sentido de tempo, de espaço e de destino. Historicamente, o entendimento das correntes gravitacionais, mesmo em sua forma newtoniana mais primitiva, foi o motor da revolução científica e o alicerce da nossa capacidade de navegar. A capacidade de prever o movimento dos astros, baseada nas leis da gravitação de Isaac Newton, permitiu que a humanidade criasse calendários com precisão inigualável. O calendário que usamos hoje, com suas divisões e ciclos, é uma homenagem à regularidade das órbitas, um reflexo direto da estabilidade das estradas invisíveis. A previsibilidade das correntes gravitacionais, que garantem o ciclo das estações, e a periodicidade das marés permitiu o florescimento da agricultura e o planejamento de longo prazo, fornecendo a base social para o surgimento de impérios e civilizações complexas. Além disso, a navegação marítima, que foi o motor da era dos descobrimentos e da globalização, dependia criticamente do conhecimento das marés e do movimento da Lua. Os navegadores precisavam entender a dança gravitacional entre a Terra e a Lua, para entrar e sair dos portos com segurança. As marés, essa manifestação íntima da corrente gravitacional, eram e ainda são o ritmo do comércio e da exploração. A nossa história desde o século XVI é inseparável do conhecimento e da utilização prática da influência sutil da Lua no tecido do nosso oceano. A gravidade não é um conceito abstrato. Ela é a força que literalmente permitiu que diferentes culturas se conectassem através dos mares. Culturalmente, o conceito da gravidade, mesmo antes de Albert Einstein reescrevê-lo, sempre carregou um peso filosófico e espiritual imenso. A descoberta de que a mesma lei que faz uma maçã cair é a que governa o movimento dos planetas eliminou a distinção que existia há milhares de anos entre o mundo terrestre, imperfeito e imutável, e os céus, considerados perfeitos e imutáveis. O universo se tornou unificado sob uma única lei geométrica. Essa unificação, impulsionada pela compreensão das correntes invisíveis, teve um impacto profundo na cosmovisão humana, incentivando o pensamento racional, o método científico e a busca por leis universais que se aplicam a toda a realidade, desde o átomo até a galáxia. O impacto social mais direto e tangível dessas correntes reside na tecnologia moderna, especialmente na infraestrutura de comunicação e navegação. Já mencionamos que o sistema de posicionamento global, o GPS, precisa corrigir a dilatação do tempo causada pelas correntes gravitacionais da Terra. Sem a correção precisa, baseada na teoria da relatividade geral de Einstein, o GPS se tornaria inutilizável em minutos. Isso significa que toda a economia moderna, desde o transporte de mercadorias até o funcionamento de caixas eletrônicos e o sincronismo das redes de energia, depende da nossa capacidade de calcular e corrigir a deformação do espaço-tempo. A gravidade, em sua forma mais técnica e relativa, é a guardiã invisível da nossa sociedade de alta tecnologia. A exploração espacial, uma das maiores aventuras da humanidade, é inteiramente construída sobre a nossa compreensão das estradas invisíveis. A capacidade de enviar sondas como a Voyager ou a Cassini para as bordas do Sistema Solar só foi possível através do domínio da técnica de assistência gravitacional ou Gravity Assist. Essa técnica permite que uma nave espacial surfe a corrente gravitacional de um planeta para ganhar velocidade e alterar sua trajetória, economizando combustível de forma colossal. A sonda não está apenas seguindo a estrada, ela está usando a curvatura do espaço-tempo como um estilingue cósmico. Essa estratégia não é apenas um truque de engenharia.
É a confirmação prática e contínua da precisão das leis de Einstein, um impacto direto das correntes gravitacionais na nossa capacidade de estender a nossa presença para fora da Terra. O impacto das correntes gravitacionais se estende até a forma como imaginamos o futuro. A nossa ficção científica, por exemplo, é rica em conceitos como viagens espaciais ultra-rápidas, que frequentemente envolvem a manipulação do espaço-tempo. Ideias como a propulsão por dobra espacial, popularizada em obras como Jornada nas Estrelas, são tentativas de imaginar a manipulação intencional da curvatura do espaço-tempo. Embora a tecnologia da dobra espacial seja puramente teórica e ainda não seja viável, o seu conceito está profundamente enraizado na compreensão de que o espaço não é um fundo estático, mas sim uma entidade física, maleável, que pode ser curvada e manipulada. Essa imaginação, estimulada pela física das correntes gravitacionais, impulsiona a próxima geração de cientistas e engenheiros a buscar novos caminhos para a exploração. Socialmente, a procura pelas ondas gravitacionais representa um dos maiores projetos de colaboração científica da história. O Observatório LIGO, responsável pela primeira detecção direta, é uma rede de laboratórios espalhados pelo mundo, trabalhando em união para ouvir o som das correntes gravitacionais se propagando. O esforço humano para construir instrumentos capazes de medir uma vibração no espaço-tempo menor do que 1/10 de diâmetro de um próton é uma prova do nosso desejo coletivo de compreender a realidade em sua forma mais pura. A astronomia de ondas gravitacionais, um campo nascido da confirmação de que as estradas invisíveis se propagam, está redefinindo o nosso entendimento sobre o universo extremo e exigiu um nível de coordenação global sem precedentes. A nossa relação com as correntes gravitacionais também se manifesta no conceito da habitabilidade planetária. A existência de vida na Terra é diretamente dependente da estabilidade da nossa órbita, que é ditada pela estrada gravitacional esculpida pelo Sol e ajustada pelos outros planetas. A estabilidade orbital da Terra mantida por essas correntes garante o clima estável e a presença de água líquida por bilhões de anos. Em contraste, a busca por exoplanetas habitáveis foca-se em planetas que orbitam suas estrelas dentro de uma zona habitável, onde as correntes gravitacionais permitem um equilíbrio térmico ideal. A gravidade é o fator de estabilidade que permite que a vida se ancore e prospere em um ambiente seguro, livre de variações extremas de temperatura e bombardeio cósmico incessante. Até mesmo na filosofia contemporânea, as correntes gravitacionais influenciam a nossa percepção de livre-arbítrio e determinismo. A visão do universo como um sistema, onde tudo segue geodésicas perfeitamente calculáveis, levanta questões profundas. Se a nossa trajetória é determinada pela curvatura do espaço-tempo, o quanto do nosso movimento é realmente livre? Claro, a mecânica quântica adiciona um elemento de probabilidade ao nível subatômico, mas em escala humana, as leis da gravidade são implacáveis em sua precisão. Essa reflexão sobre as leis fundamentais do movimento e a nossa posição nesse diagrama cósmico é um impacto cultural sutil, mas profundo. Em suma, as estradas invisíveis do universo são muito mais do que um conceito de física. Elas são a espinha dorsal invisível da civilização humana. Elas moldaram a nossa história ao permitir a navegação, sustentam a nossa tecnologia moderna ao controlar o tempo preciso e alimentam a nossa imaginação ao nos mostrar que o próprio espaço pode ser manipulado. A nossa relação com a gravidade é uma relação de dependência, de admiração e de contínua descoberta. Deixe que essa perspectiva acalme a sua mente, sabendo que a ordem do universo está, em sua essência, ligada à nossa própria existência. A nossa jornada continua agora para o futuro, explorando as tendências e as inovações que nascerão da nossa busca por essas correntes. Nós viajamos pela história e pelo impacto cultural das estradas invisíveis do universo, entendendo como a nossa civilização, a nossa tecnologia e até mesmo o nosso sentido de tempo dependem da geometria precisa do espaço-tempo. Agora, a nossa jornada se volta para o futuro, para as tendências de pesquisa
os riscos cósmicos que nos aguardam e as inovações tecnológicas que nascerão da nossa busca contínua por mapear e talvez um dia manipular essas correntes gravitacionais. O futuro da gravidade não é apenas sobre o que o universo fará, mas sobre o que a humanidade aprenderá a fazer com as suas leis mais fundamentais. A tendência mais revolucionária no estudo das correntes gravitacionais é o avanço exponencial da astronomia de ondas gravitacionais. A detecção dessas ondulações no tecido do espaço-tempo, confirmada pela primeira vez há menos de uma década, abriu uma janela completamente nova para o universo. No futuro, os cientistas não apenas ouvirão as colisões violentas de buracos negros e estrelas de nêutrons, mas utilizarão as ondas gravitacionais como uma ferramenta de rotina para mapear o cosmos. A próxima geração de observatórios, como o projeto LISA, que será um observatório espacial operado pela Agência Espacial Europeia, levará a detecção de ondas gravitacionais para fora da Terra. O LISA, que consiste em 3 satélites em formação triangular orbitando o Sol, será capaz de medir a deformação do espaço-tempo em comprimentos de onda muito maiores do que os detectados hoje na Terra. Isso significa que poderemos ouvir eventos que duram horas ou até dias, como a fusão de buracos negros supermassivos no centro das galáxias. O futuro das estradas invisíveis será literalmente sonoro, permitindo que a humanidade crie um novo mapa do universo, onde a matéria escura, os buracos negros e a geometria do espaço-tempo são os protagonistas, e não apenas os objetos que emitem luz. A inovação aqui é a transição da astronomia puramente visual para uma astronomia de vibração e som. Um dos maiores riscos cósmicos, inevitavelmente ligado às correntes gravitacionais, é a possibilidade do Big Rip, um cenário teórico para o destino final do universo. Este risco está intrinsecamente ligado à natureza da energia escura. Como discutimos, a energia escura está acelerando a expansão cósmica. Se essa energia continuar a aumentar em densidade ou intensidade ao longo do tempo, ela poderá, eventualmente, anular completamente a atração das correntes gravitacionais da matéria comum. No cenário do Big Rip, a força repulsiva da energia escura se tornaria tão dominante que, em um futuro extremamente distante, ela não apenas separaria as galáxias e os aglomerados, mas também superaria as forças que mantêm os sistemas solares unidos. Em sua fase final, o Big Rip superaria as forças moleculares e, finalmente, as forças que unem os átomos. O espaço se expandiria de forma tão violenta que as correntes gravitacionais seriam rasgadas e toda a matéria, incluindo o seu corpo, seria desintegrada em partículas isoladas. Este é um risco teórico, mas levanta a questão de que a estrada invisível do universo pode, em última análise, levar ao seu próprio desmantelamento, com a energia escura atuando como a força destrutiva final que supera a gravidade. A pesquisa futura sobre a energia escura é crucial para determinar se o nosso destino é a desintegração ou uma eternidade de expansão mais calma. Em termos de inovações e tendências, o mapeamento das estradas invisíveis está aprimorando dramaticamente a nossa capacidade de exploração. A tendência de utilizar os pontos de Lagrange como bases espaciais avançadas é inegável. O ponto de Lagrange L1, por exemplo, é um local ideal para observatórios solares, pois oferece uma visão ininterrupta do Sol. O ponto L2 é perfeito para a astronomia profunda. No futuro, é provável que a humanidade utilize outros pontos de Lagrange no sistema Terra-Lua, ou mesmo no sistema Terra-Marte, como estações de transferência de combustível ou como locais para a mineração de asteroides. Essas bases gravitacionais reduziriam drasticamente o custo e a complexidade das viagens espaciais de longo alcance, transformando a exploração de um feito pontual para uma rotina sustentável. A busca pelo graviton, a partícula hipotética que transmitiria a força gravitacional, é a maior tendência da física teórica. Se conseguirmos quantizar a gravidade e uni-la à mecânica quântica, a nossa compreensão das estradas invisíveis no nível mais fundamental será completa. Essa descoberta revolucionária abriria as portas para uma física completamente nova, potencialmente revelando dimensões extras ou a natureza da matéria escura. O futuro da ciência reside na unificação das leis.
e as correntes gravitacionais são a peça que falta para completar a grande equação que descreve o funcionamento de todo o universo. Outra inovação especulativa, mas central para o futuro da nossa relação com as estradas invisíveis, é a ideia de manipulação do espaço-tempo. A teoria da relatividade geral não proíbe a possibilidade de criar dobras no espaço-tempo. O conceito de propulsão por dobra espacial, ou Alcubierre Drive, que teoricamente permitiria viagens mais rápidas do que a luz, baseia-se na ideia de curvar o espaço à frente de uma nave, encurtando a distância, enquanto o espaço atrás da nave se expande. A nave permaneceria estática dentro de uma bolha de espaço-tempo, evitando assim a violação da velocidade da luz. Embora esta tecnologia exija quantidades de energia exóticas e talvez negativas que ainda não conseguimos produzir, o seu estudo é uma tendência ativa na física de fronteira. O risco aqui é puramente teórico. O uso dessa propulsão poderia gerar correntes gravitacionais tão violentas que destruiriam o destino da nave ou o espaço ao seu redor. No entanto, a inovação está no fato de que a física de Einstein, que descreve as estradas invisíveis, é o mapa de instruções para a própria manipulação do espaço-tempo. O futuro nos promete a possibilidade de não apenas seguir as correntes, mas de criar as nossas próprias. Um risco mais imediato e prático das correntes gravitacionais é a constante ameaça de asteroides e cometas que cruzam a órbita da Terra. O movimento desses corpos é ditado pelas estradas invisíveis, e a perturbação sutil de Júpiter ou de outros gigantes pode alterar a sua geodésica, transformando um objeto inofensivo em uma ameaça de colisão. A tendência futura na defesa planetária é o uso de estratégias que exploram as correntes gravitacionais. Em vez de detonar um asteroide, a ciência busca usar um trator gravitacional, uma nave que paira perto do asteroide e usa sua minúscula atração gravitacional para, lentamente, ao longo de meses ou anos, desviar o asteroide de sua geodésica perigosa. O futuro da nossa segurança reside em usar as próprias leis da gravidade para nos proteger. Finalmente, há o futuro das colisões galácticas. A nossa galáxia, a Via Láctea, está em rota de colisão com a vizinha galáxia de Andrômeda, um evento inevitável que ocorrerá em cerca de 4 bilhões de anos. O risco aqui não é de aniquilação estelar, pois o espaço entre as estrelas é vasto, mas sim a completa reescrita das estradas invisíveis. A fusão das duas galáxias criará um campo gravitacional maciço e caótico, forçando o nosso sistema solar a ser realocado para uma nova órbita. As correntes gravitacionais serão forçadas a se unir, criando uma nova galáxia elíptica gigante, que os astrônomos chamam carinhosamente de Milcomeda. O futuro nos reserva uma mudança dramática no nosso endereço cósmico, um evento gravitacional de proporções épicas que redefinirá a estabilidade de todas as órbitas e, consequentemente, a própria aparência do nosso céu noturno. A previsibilidade desse evento, ditada pelas correntes gravitacionais das duas galáxias, é um lembrete de que o universo é um lugar de eterna transformação. Permita que a sua mente descanse nesses futuros grandiosos, onde a ciência e a exploração se encontram. As estradas invisíveis do universo são o nosso mapa para o futuro, e a sua busca contínua é a prova da nossa sede de conhecimento. Nós concluímos a nossa viagem. Percorremos as estradas invisíveis do universo desde a sua origem na curvatura do espaço-tempo. Entendemos como a geometria de Einstein dita o ritmo do nosso GPS e a dança das marés, e contemplamos o nosso futuro no cenário épico da fusão galáctica. Agora, enquanto a sua respiração fica mais lenta e a sua mente se acalma, é hora de sintetizar essa jornada, transformando a complexidade da física em uma profunda sensação de segurança e pertencimento. A gravidade, em sua forma mais pura e geométrica, oferece uma das metáforas mais poderosas para a ordem do universo e a nossa própria tranquilidade. Pense na gravidade não como uma força ameaçadora ou pesada, mas como a promessa de estabilidade. Cada corpo massivo no universo, do menor asteroide ao maior aglomerado de galáxias, está imerso em uma rede que garante o seu caminho. A Terra não está flutuando à deriva em um vazio sem lei. Ela está seguindo uma geodésica,
o caminho de menor resistência, desenhado pela massa colossal do Sol. Estamos em uma queda livre contínua, sim, mas é uma queda livre e elegante, perfeita e eterna, que se repete há mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos. A beleza filosófica dessa revelação é que o universo não nos solta, ele nos guia. A metáfora final dessas estradas invisíveis é a da interconexão inevitável. A teoria da relatividade ensina que não existe isolamento. O movimento de um cometa na distante nuvem de Oort afeta sutilmente a órbita de Júpiter. A colisão de 2 buracos negros a bilhões de anos-luz envia uma onda que distorce e estica o espaço-tempo por um instante, e essa vibração nos alcança. Somos todos participantes de uma teia de influências que se estende por toda a vastidão. Você, em seu momento de repouso, é um nó crucial nessa rede, um ponto de massa que infinitesimalmente contribui para a curvatura do espaço-tempo. O seu corpo, a sua cadeira, o seu lar, estão todos seguindo a geodésica perfeita que foi traçada para eles. Essa é a calma cósmica. Saber que, por mais caótica que a vida possa parecer, o universo opera em um nível de precisão absoluta. A física nos convida a uma humildade profunda, mas também a uma admiração imensa. A matéria escura, o esqueleto invisível que sustenta a Via Láctea, é a prova de que a maior parte da realidade está oculta, mas é essencial para a nossa existência. Nós só conseguimos ver a matéria visível, as estrelas que compõem menos de 1/5 da massa total da galáxia, mas o halo invisível de matéria escura cria a âncora gravitacional que nos impede de sermos arremessados para o espaço intergaláctico pela nossa própria velocidade de rotação. É um paradoxo poético. Somos salvos por aquilo que não podemos ver, e a maior estrada do universo é pavimentada com mistério, e essa precisão geométrica nos dá a certeza de um ritmo absoluto. Pense no tempo. As correntes gravitacionais ditam que o tempo deve ser relativo, correndo mais devagar onde a massa é maior. Essa relatividade temporal significa que o universo não tem um tic-tac universal. Cada ponto do espaço-tempo tem o seu próprio ritmo, e esse ritmo é regido pela gravidade. Essa complexidade, no entanto, resulta em harmonia. O nosso sistema de posicionamento global, os satélites de comunicação e a sincronia global dos nossos relógios atômicos dependem de que aceitemos e calculemos essa relatividade. O universo é um relógio de precisão, e a gravidade é o seu regulador, garantindo que tudo funcione com uma sincronia perfeita, mesmo que o tempo não seja absoluto. Filosoficamente, a ideia das geodésicas nos oferece uma perspectiva sobre a liberdade dentro da lei. As geodésicas são os caminhos de menor esforço. A Terra não escolhe uma órbita. Ela segue a rota mais natural imposta pela geometria. No entanto, o universo de Einstein nos ensina que essa lei não é uma limitação, mas uma oportunidade para o movimento elegante e contínuo. É o caminho que permite o fluxo. A beleza da gravidade reside em sua ausência de esforço. Ela simplesmente é, e essa simplicidade nos convida a relaxar na certeza de que a ordem subjacente da realidade é inquebrável. O futuro, como vimos, reserva uma reescrita dramática dessas estradas com a fusão de galáxias e a ascensão da energia escura. Mas mesmo nesse futuro distante, as leis que governam o caos são as mesmas. A curvatura do espaço-tempo. A colisão da Via Láctea com Andrômeda não será uma catástrofe de destruição, mas um realinhamento maciço das correntes gravitacionais, que resultará em uma nova e maior galáxia. O universo não destrói, ele rearranja, seguindo um plano geométrico maior. A matéria apenas se move para a sua nova geodésica. A síntese final é a de que as estradas invisíveis do universo são a verdadeira essência da permanência em um cosmos em constante mudança. Elas garantem que, mesmo em face de colossais forças de destruição, a matéria encontrará sempre o seu caminho de menor esforço. Elas nos mostram que a nossa existência está perfeitamente ancorada, não em um ponto fixo, mas na mais elegante das quedas livres. Sinta a gravidade te puxar suavemente para baixo. É o universo te dizendo: você está seguro, você está no lugar certo. Agora,
Enquanto o fascínio da ciência se funde com a serenidade do sono, é hora de nos despedirmos. Este foi o seu universo para o sono, e eu peço com a maior sinceridade a sua ajuda. Por favor, curta agora para ajudar o canal, e se ainda não for inscrito, se inscreva para não perder as próximas viagens. Peço também que compartilhe esta descoberta cósmica. Sua colaboração é vital para a nossa jornada pelo conhecimento. Encerramos a nossa exploração pelas estradas invisíveis, e eu lhe desejo uma noite de descanso profundo e sonhos tranquilos, embalados pela geometria perfeita do cosmos.